A ideia do webinar aqui é a gente realmente trocar a experiência, tá? Esse eu vou trazer um rápido introdução ao assunto, mas não vou me aprofundar muito. Eu quero mesmo discutir com vocês esse caso, que é um caso que parece simples, mas é um pouquinho diferente. E é importante aí para chamar a atenção de vocês, para buscar esse raciocínio na hora do exame. Ok. Vamos começar, então? Então, falando um pouquinho aí, né, nesse webinar hoje, sobre o caso clínico que a gente, na verdade, eu apresentei aí no dia da semana, acho que foi na terça ou na quarta, falando sobre um pouquinho de dopplerfluxometria na gestação prematura, né? A gente vê muito sobre o Doppler no início da gestação e principalmente no final da gestação, mas tem essa fase aí prematura que precisa de uma certa atenção. Então, para começar aí a conversar, vamos falar aí um pouquinho sobre a definição, né, de prematuridade. Então, prematuridade é todo nascido antes de 37 semanas. Então, 36 semanas para baixo é um bebê prematuro. E a prematuridade ela pode ser dividida em prematuridade extrema, intermediária e tardia. A prematuridade extrema, aí são bebês nascidos antes de 28 semanas. Então, são bebês extremamente prematuros aí com alto risco de óbito. A prematuridade intermediária vai ser de 28 a 34 semanas. E a prematuridade tardia, feto aí nascido após 34 semanas. Então, entre 34 e 37 semanas. Um outro conceito também que é importante a gente lembrar que na dopplerfluxometria a gente vai avaliar aí pelo menos 4 vasos. A artéria cerebral média, né, que a gente vai avaliar aí a resistência vascular, o tecido cerebral, né, nos órgãos nobres, e detectando então a centralização fetal. A artéria umbilical, a gente vai utilizar essa artéria para a gente detectar alterações de fluxo na insuficiência placentária e na resistência vascular. E a artéria uterina, a gente vai avaliar aí, ela serve como um preditor de pré-eclâmpsia e insuficiência placentária quando apresenta aí alterações nos dados dela. E um outro vaso que é importante, pouco utilizado, e que eu quero dar um pouquinho mais de ênfase nesse webinar hoje, é o ducto venoso. Ele é um marcador importante em 2 momentos da gestação. O primeiro momento é esse que está na foto, na imagem, né? Que é no primeiro trimestre, aonde a gente pode detectar cardiopatias congênitas e causando, na verdade, uma insuficiência cardíaca. A gente vai ver que isso causa uma alteração no padrão espectral aí dessa onda do ducto venoso. E no terceiro trimestre, a gente vai utilizar, né, vai determinar melhor o momento para interrupção dessa gestação. Por quê? Porque através do ducto venoso, a gente vai conseguir ter buscar, né, uma menor taxa de lesão neurológica para esse feto prematuro. Então, falando um pouquinho desses vasos, a gente vai falar aí primeiro da artéria cerebral média, é uma das mais conhecidas, né? Ela faz parte do polígono de Willis, mede indiretamente a oxigenação desse feto, né? Então, a gente vai ver através do padrão dessa onda se esse sangue está bem oxigenado, mal oxigenado. A gente vê também, né, se os fetos bem oxigenados eles vão possuir um IP alto, né, que é o índice de pulsatilidade mais alto, visto que não necessitam de um alto fluxo. Né? Se o sangue está com muito oxigênio, a gente não precisa de um fluxo sanguíneo de um alto fluxo desse sangue para oxigenar ali o cérebro. Um fluxo um pouco menor, mesmo assim, já consegue ter um padrão de oxigenação satisfatório para o bebê. Nos fetos mal oxigenados,
vão possuir o quê? Um IP baixo. Então, essa resistência, essa pulsatilidade desse vaso vai estar reduzido. E aí, devido a isso, por causa de um processo de centralização vascular. Então, faltou oxigênio, o bebê vai buscar centralizar esse sangue mal oxigenado nos órgãos, né, mais nobres, no rim, principalmente no cérebro, e aí então causando alterações aí na morfologia dessa onda. Então a gente vê aí o padrão normal, né? É um padrão de alta resistência, com um IP maior aí do que 1. A sístole é uma sístole de alta amplitude, a gente vê aqui na imagem, né? Ela é uma sístole bem bicuda aqui, e uma diástole de baixa amplitude. A gente tem uma diástole aqui baixinha, próxima da linha de base, podendo até ser uma diástole zero. É normal acontecer em alguns casos no quadro aí da artéria cerebral média. E na centralização, o que vai acontecer? Vai ter, então, esse IP reduzido para poder chegar mais sangue, vai diminuir essa resistência, vai facilitar a chegada de sangue. Então, a gente vai ter uma sístole um pouquinho mais ampla e uma diástole bem ampla, tá? E bem distante da linha de base. Então, a gente tem um padrão de onda diferente, um padrão de onda de baixa resistência, tá? Ó, diferente daqui, que é um padrão de alta resistência. Agora, falando um pouquinho da artéria umbilical. A artéria umbilical, ela faz parte do cordão umbilical, né, do feto. Vai avaliar o fluxo sanguíneo do feto, que vai para a placenta. Então, ela leva o sangue do bebê para a placenta. E as placentas com funcionamento adequado vão permitir um bom fluxo sanguíneo. Então, essa placenta vai permitir que esse sangue corra com mais facilidade para a placenta. Então, mas mesmo assim, não é um fluxo tão intenso, por isso ela tem aí uma resistência baixa, tá? Para aumentar cada vez mais o fluxo de sangue, para poder ter essa troca placentária. As placentas insuficientes, elas vão causar um aumento da resistência, né? Então, elas vão ter ali, ou seja por uma calcificação, ou principalmente por falta mesmo de vascularização ali, causa, então, uma resistência desse fluxo, fazendo com que a onda mude o seu padrão para um padrão de alta resistência. Então, normalmente, ela vai ter um padrão de baixa resistência, com um IP aí menor do que 1, uma sístole de baixa amplitude, normalmente é uma sístole que não é tão alta, e uma diástole ampla, como eu falei, uma diástole cheia, ou distante aí da onda, da linha de base. Na centralização, esse fluxo aí vai mudar, ele vai se tornar então de alta resistência, podendo ter uma diástole zero e até mesmo uma diástole reversa. Então, a gente vê o padrão normal, né, de baixa resistência, a gente até vê, aqui na imagem não dá para ver direitinho o valor, mas aqui a gente vai ver uma diástole zero, então entre uma onda e outra tem um vácuo ali, que no caso seria uma diástole zero, para de passar o sangue, e num quadro mais severo, a gente vai ter uma diástole reversa. O que seria isso? O sangue chega, vai diminuindo essa chegada desse sangue a ponto desse sangue voltar para o bebê. Tá? Então, tem essa diástole reversa, que é um quadro aí mais grave, que é um quadro característico de centralização, aonde só por ele ainda não é um indicativo de retirada do bebê. O que a gente vai ver hoje, a gente vai ter que utilizar o ducto venoso, tá? Para poder realmente confirmar e indicar a retirada desse bebê. Então, falando então desse ducto venoso, o que é esse vaso, né? O ducto venoso, ele está presente no período intraútero e no finalzinho aí da pós-nascimento,
Ele é um ramo da veia umbilical e a avaliação dele vai avaliar um gradiente de pressão venosa central diretamente do feto. Tá? Então, a gente consegue ver ali praticamente a pressão dentro do coração desse bebê. Leva sangue oxigenado direto para o ato direito, sobre uma alta pressão. Tá? E até por isso que essa alta pressão vai fazer um aliasing, porque a gente consegue localizar esse ducto venoso no momento ali do Doppler. E ele pode apresentar como um preditor de cardiopatia congênita, quando alterado, principalmente no primeiro trimestre. Tá? O padrão dele, então ele tem um padrão de onda venosa, aonde a gente vai ter uma sístole e uma diástole ampla, e a onda A, ela é ou deve ser positiva. Tá? Então, a gente vai ver aqui a sístole atrial, a diástole, desculpa, a sístole ventricular, a diástole ventricular e a sístole atrial, tá? Que é a onda A. Essa onda tem que estar sempre num lado positivo, aqui no caso está abaixo da linha, mas porque a onda está negativa. Ou se a onda tivesse positiva, o A deveria também ficar desse lado, tá? O que acontece quando ela vai negativar, ela vai trocar de eixo, tá? Então, a onda toda vai estar desse lado e a onda A vai estar do outro lado. A gente vai ver isso mais à frente. Então, ó, na centralização, a gente vai ver um fluxo de onda, né? Que ela vai se tornar de alta resistência com uma onda A zero ou até reversa. Então, a gente vê aqui, ó, o padrão da onda. Tem bem esse aspecto, é importante a gente memorizar esse aspecto, que quando a gente vai poder vai localizar e vai poder colocar o nome, o campo, né, do Doppler na região, a gente tem que achar esse aspecto de onda, tá? Mas claro que ele pode estar alterado, como a gente vai ver nessas duas outras imagens, aonde a gente vai ter uma onda A zero, ela vai estar tocando a linha, ou reversa, ela vai estar realmente passando para o outro eixo do Doppler espectral, do gráfico aqui. Uma coisa que ajuda bastante também a ver melhor esse aspecto de onda é a gente aumentar a velocidade, diminuir a velocidade de varredura, e com isso a gente vai aumentar aqui a distância de uma onda para outra. E aí assim a gente consegue ver esse detalhe de uma onda, esse espaço entre uma onda e outra com mais detalhe, tá? Então, porque se tiver uma varredura muito forte, muito rápida, a gente vai ver essas ondas muito grudadas, e aí a gente não consegue ver com tanto detalhe. E aqui, só para exemplificar, como que ficam as ondas no decorrer de uma centralização. Então, a artéria umbilical normal de alta amplitude, né, de baixa resistência. A normal, ela já vai começar a ficar de alta resistência, de baixa amplitude, podendo ter uma diástole zero e evoluindo para uma diástole reversa. Artéria cerebral média, padrão de alta resistência com baixa amplitude. E na centralização vai ter uma alta amplitude, né, e baixa resistência. Ducto venoso, padrão normal, com onda A positiva. Aí vai ter um aumento do ventrículo, né? Vai acabar apresentando uma insuficiência cardíaca nesse bebê por conta da centralização. E aí a gente vai ver que essa onda A ela vai começar a diminuir, se aproximando da linha de base. E aí aqui, podendo ter uma ausente ou zero, e aqui uma onda A reversa. E a veia umbilical, não vou entrar no padrão dela agora, tá? Que normalmente não é tão utilizada assim, a gente já, no ducto venoso, a gente já vai parar. Um dado importante do ducto também é que a gente não utiliza só o aspecto de onda, tá? A gente vai utilizar o índice de pulsatilidade dele, tá? O IP dele é importante.
Então, falando um pouquinho sobre o caso clínico que eu falei, né, que eu trouxe lá no grupo. Era uma gestante de 35 semanas, apresentando DEG, né, doença hipertensiva específica da gestação, e com um quadro de pré-eclâmpsia. Ela foi, então, encaminhada para ultrassonografia, para uma avaliação fetal. E aí foram detectados os seguintes achados. Eu vou passar as imagens para a gente poder discutir. Então, aqui, a onda da artéria cerebral média. Vocês conseguem perceber alguma diferença? Se está normal, se não está normal? O que vocês acham? Pode colocar lá no chat para mim, por favor. Vocês acham que essa artéria cerebral média está normal? Só em olhar o padrão dele. Isso aí, está normal. Tem uma diástole ampla, né, uma diástole cheia, com uma diástole se afastando da linha de base. E aí, aqui, eu ainda botei a imagem do IP. A gente pega um IP abaixo de 1. Tá? Então, é um IP de baixa resistência, que não é normal para uma artéria cerebral média. A gente já tem aí uma alteração dessa artéria cerebral média. Vamos para o próximo. Ó, artéria umbilical. A artéria umbilical está normal ou está alterada? Está normal, está normal. O IP está abaixo de 1, então é de baixa resistência. Então, calma aí, não entendi. A cerebral está alterada, mas a umbilical está normal. E, normalmente, num quadro de centralização, a primeira alteração é na umbilical, né? Que no caso está normal. Então, será que esse bebê está centralizando com aquela cerebral toda alterada ali? O que está acontecendo nesse caso aí? Então, realmente, cria aí uma dificuldade, né? Uma interrogação aí para saber o diagnóstico correto aí nesse caso. E aí, sendo um bebê prematuro, eu também fiz o ducto. Então, no ducto, como que está esse aspecto do ducto? Está normal? Está alterado? Eu sei que a imagem do ducto aqui não ficou tão bonita, porque era um aparelho que eu nunca tinha trabalhado. Foi o primeiro dia com ele, eu não consegui limpar melhor a imagem. Então, realmente, infelizmente, já era a imagem que não ficou tão boa, tá? Mas esse ducto está alterado, tá? Primeiro, a gente vai ver que esse ducto, a gente consegue ver em algumas das ondas, que essa onda A ela está zerada. Parece que está negativa, mas na verdade é contaminação, tá? Amaro, não vai estar normal. Ele tá, porque a gente tem uma onda A, uma onda A zero, tá? E a gente confirma isso pelo IP. O IP desse ducto está alterado. Por isso que é importante a gente ter sempre uma tabelinha de Doppler junto, para onde a gente estiver trabalhando, a gente sempre está com essa tabela. Eu uso no celular, mas pode imprimir, botar no bolso, deixar na gaveta da onde você trabalha, porque a gente tem sempre que avaliar esse Doppler através de tabela. Então, o que acontece nesse caso aqui? Na verdade, o bebê não está centralizando. Esse bebê ele estava com uma provável cardiopatia, tá? Então, a alteração desse ducto do bebê foi por conta da cardiopatia e não por conta da centralização. Provavelmente esse bebê não deve ter feito uma parte de Doppler lá no início da gestação, então provavelmente ele estava com uma cardiopatia. Lá eu não consegui detectar nenhuma coisa muito grosseira nesse coração, mas ele tinha uma cardiopatia, tá? De qualquer forma, a colega decidiu tirar o bebê, mas o bebê nasceu bem e é importante a gente ter esse cuidado de fazer esse Doppler. Mas eu queria também trazer essa parte do Doppler. Deixa eu passar aqui. Ó, essa é a tabela, tá? Para quem quiser, lá no site de curso Capdim, do Capdim Cursos, tem o material para baixar essa tabela, tá? Gratuito lá. Eu normalmente utilizo
eu tenho ela como foto no meu celular, então eu, na hora eu já olho ali, abro, botei como um atalho, e aí eu já abro direto a tabelinha e já confiro. Então, só para a gente conferir nesse caso, o ducto venoso é um P95 e paciente com 35 semanas, 0,72. Então, tem que ser abaixo de 0,72. A gente olhando, 0,72. É, deixa eu voltar aqui só para a gente ver o ducto. Ó, o IP 1,47, então estava bem aumentado. Tá? Isso quer dizer o quê? Que está com um alto fluxo ainda maior do que ele deve ser por conta de uma congestão. Tá? Então estava tendo uma insuficiência cardíaca congestiva ali naquele coração que não consegue chegar e o sangue realmente entrar aí para esse ato aí e suprir melhor esse bebê. Mas, trazendo de novo esse ducto, o que é importante no ducto? Eu não consegui botar, porque, na verdade, o meu dia hoje foi mega corrido. É importante a gente sempre colocar esse ducto no final do exame, no caso mesmo centralizado, não tirar esse bebê enquanto o ducto não alterar. Porque existe um estudo que mostra que um dia que esse bebê fique dentro da barriga, reduz a taxa de lesões neurológicas nesse bebê com um índice bem significativo. Então, a gente vai tentar deixar ele ao máximo possível dentro da barriga. E o melhor marcador para a gente poder avaliar essa essa avaliação para retirada do bebê é o ducto venoso, tá? Então, enquanto o ducto estiver normal, não alterar, o bebê fica na barriga, mesmo centralizado, tá? Isso no caso dos bebês prematuros, até 36 semanas. Tá? Fez 37, já pode tirar, tá? Dúvidas? Fique à vontade. Desculpa aí a correria e a intenção foi dar mais uma pincelada e uma estimulada para vocês poderem estudar mais sobre o assunto. Cirilo, causa isso mesmo. Como causa uma congestão cardíaca e o ducto ele joga sangue para dentro do átrio, acaba tendo uma congestão, uma resistência maior dessa entrada de sangue para o coração. E aí aumenta aí o índice de pulsatilidade. Assim, Elise, eu não chego a escrever, tá? Quando tem artéria cerebral com diástole zero, é um fator de normalidade. Então, eu não chego a escrever que tem diástole, por conta de não causar confusão no colega, ele confundir diástole zero da umbilical com a cerebral, tá? Então, eu boto diástole zero só para umbilical. Deixa eu ver aqui. Amaro, isso é uma discussão. Então, assim, tem gente que não, prefiro tirar logo com 34 semanas, eu já tiro, porque senão o bebê nasce muito com acidose. Mas, então, esse estudo, que é de Barcelona, ele fez, né, um comparativo e viu que o bebê, quando consegue segurar pelo ducto venoso, ele vai ter, claro, é prematuro, tem os riscos da prematuridade, mas a lesão neurológica, nesse caso, é um pouco menor do que se tirar sem avaliação do ducto venoso, tá? Isso aí, Jairo. Nesse caso, foi por conta da cardiopatia. A parte da cerebral, isso é também uma pegadinha que acontece muitas vezes. O bebê está encaixado já com a cabecinha lá embaixo, comprimindo já na pelve, e aí a gente ainda vai apertar para ver a cerebral, e aí acaba que a cerebral mostra-se alterada. Porém, a umbilical normal, o ducto normal, tudo normal, só a umbilical, só a cerebral alterada.
muitas vezes pode o peso normal, bebê ativo. Então, assim, provavelmente é por conta da compressão dessa cabeça na pelve da mãe, tá? E aí eu escrevo isso, converso com um colega e escrevo. Bebê apresentando alteração do índice de pulsatilidade, porém com peso normal, frequência cardíaca normal, atividade motora normal, podendo estar relacionada à compressão do polo cefálico contra a pelve materna, tá? E é importante, assim, que a centralização, ela vai ser calculada não por um índice isolado, uma artéria isolada, mas sempre pelo índice de cérebro placentário, tá? Porque pode acontecer de estar no limítrofe os dois, mas na relação, assim, o IP da cerebral está limítrofe, o IP da umbilical está limítrofe, mas quando faz a relação, está alterado. Então, a gente já diz como centralizado. Mário, eu não consegui descobrir qual foi a cardiopatia, tá? Então, assim, eu não consegui fazer o exame, no exame em si, eu não consegui detectar, não era nada muito grosseiro, mas o bebê nasceu bem e aí ficou para a pediatria avaliar, que não, eu não faço eco fetal. E aí vou tentar descobrir, se eu souber, eu consigo, se eu conseguir saber lá o caso, eu passo aqui para vocês também. Passo no grupo, né, para vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida? Eu quero botar para vocês, tem uma novidade. Primeiro, vamos ter uma masterclass aí no final do mês. Eu sei que vocês pedem sempre aí, hérnia, parede abdominal, hérnia, que tem muita gente com dúvida. Então, vou falar então tudo que a gente precisa saber sobre hérnia, tá? Na emergência, no ambulatório, como diferenciar, como diagnosticar. Então, a gente vai bater um papo aí sobre hérnia. Vão ser poucas vagas e as inscrições vai ser gratuito. As inscrições eu vou abrir essa semana, tá? Estou só terminando de preparar a página e assim que eu conseguir, eu já libero para vocês. Só voltando aqui nas perguntas, sempre coloca a conduta quando o Doppler está alterado. Eu normalmente não coloco conduta, tá? Porque vai muito a conduta pelo colega. E aí tem colega que fica melindrado, então eu prefiro não colocar, eu converso pessoalmente quando dá, tá? Ah, que bom que vocês gostaram. Não perca a inscrição, tá? Como eu falei, são poucas pessoas. Não vai estar aberto, não. Obrigado aí, Viviane, pelo caso. Obrigado a todo mundo aí que gostou do caso. Eu quis conversar, trazer esse caso para vocês para poder trazer para vocês essas pegadinhas que podem acontecer, né? Lembrar da gente poder ter cuidado no raciocínio clínico ali. Porque às vezes eu sei que na correria já faz a cerebral, faz a umbilical, está tudo normal, ótimo. Mas pode ter umas pegadinhas soltas ali que a gente acaba podendo deixar passar. E, e aí, para quem quiser pegar o material, tem essa tabela, tem caderno de laudos, é só entrar lá no Capdim Cursos, que tem todo o material lá gratuito para vocês. Cadê? Redistribuição. Vamos deixar isso para um próximo. A gente pode conversar sobre, mas eu vou deixar para o próximo, porque, na verdade, hoje foi um dia mega corrido, eu não vou poder ficar muito tempo aqui com vocês. Tá? Eu preciso voltar para casa, que eu nem estou em casa ainda. Estou aqui na clínica. Mas a gente volta a conversar, sim, sobre esse assunto. Tá? E lembrando, provavelmente na Masterclass eu vou estar anunciando. Não perca lá a Masterclass. A gente vai estar voltando aí com algumas coisas novas, voltando com algumas coisas e trazendo coisas novas.
sobre cursos, tem cursos novos, tem a mentoria, várias coisas bem interessantes aí para ajudar vocês aí no dia a dia e no crescimento de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado. Galera, obrigado. Eu agradeço aí pela presença de vocês. Um bom fim de semana e vamos aproveitar que sextou. Hoje é sexta-feira. Vamos aproveitar para descansar. Aqui no Rio tá mega calor, tá insuportável, mas vamos aproveitar aí e descansar. Amanhã é sábado, graças a Deus. Tá bom? Eu que agradeço aí vocês. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Bom fim de semana aí para vocês, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.